Oi, se você chegou aqui é porque está buscando a prática do dia a dia para conseguir trabalhar na área contábil. Vou mostrar nesse vídeo passo a passo de todas as rotinas e atividades que você precisa conhecer para trabalhar como contador. Estou falando de abertura, alteração, encerramento de empresa, simples nacional, lucro presumido, mês, imposto de renda, tudo das áreas contábil, fiscal, societária e muito mais. Então, já esclarecendo que este vídeo é para quem quer trabalhar na área contábil e tem pouco ou nenhum conhecimento das rotinas do dia a dia. Você pode ser estudante, recém-formado ou até formado há alguns anos e não precisa ter CRC. Não faz diferença se você pretende trabalhar em empresas, escritórios de contabilidade ou até iniciar um negócio contábil. Caso você já tenha conhecimento amplo da área, este vídeo talvez não faça muito sentido para você. Agora vou mostrar bem rapidinho alguns alunos do curso que conseguiram mudar sua vida profissional. Olá, meu nome é Letícia Lima, eu sou contadora aqui no estado de São Paulo, na cidade de Registro. Bom, eu abri meu escritório de contabilidade em 2020, no início da pandemia, e quando eu abri não possuía conhecimento em todos os departamentos. E foi então que eu conheci o curso Viver de Contabilidade, me matriculei. E desde então o curso me ajuda muito. Hoje eu já consigo executar as rotinas, desde abertura, alteração, encerramento de empresas. Eu atendo clientes não só do meu estado de São Paulo, como de outros estados. Então, minha carteira de clientes está em constante crescimento. E ainda assim, quando eu preciso, né, tirar alguma dúvida para executar alguma rotina, eu ainda recorro ao curso, porque as aulas ficam gravadas. E o curso é muito bom. Ele é bem didático, é bem na prática mesmo. Eu sou muito grata ao curso e com certeza eu recomendo sem dúvidas. O curso Viver de Contabilidade foi um divisor de águas na minha carreira, sem dúvida uma das melhores aquisições em termos de cursos que eu já fiz na minha vida. Quando eu adquiri o curso, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não sabia nada. Eu queria exercer a profissão, mas eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada, coisas que todo mundo sente, né? Quando acaba de sair da faculdade e não tem experiência nenhuma. E aí eu encontrei esse curso na internet, fiz, e assim, fui surpreendida, me surpreendi, porque o curso é completo. Tudo que você possa imaginar de procedimento que a gente encontra dentro da nossa profissão tá lá. A Angélica, ela ensina muito bem, ela ensina com calma, ela ensina todos os detalhes. O curso ele é gravado, tem vídeos, então você vê na prática como é que faz aquilo. É basicamente como se ela estivesse do seu lado, pegando na sua mão e te ensinando a fazer. É muito bom, isso ajuda muito, te dá total segurança para poder pegar um serviço, para poder fazer. É, Foi a partir desse curso que eu comecei a exercer minha profissão. Em 2020 eu abri meu escritório e hoje eu trabalho com isso e tenho plena segurança e eu sei que foi essa semente, o viver de contabilidade foi a semente e o gás que eu precisava para ter tranquilidade e qualidade na prestação dos meus serviços, então eu sou só gratidão. Bom, eu vim aqui rapidinho falar da minha experiência com os cursos da Angélica, Viver de Contabilidade. Bom, eu sou contadora de formação, mas nunca atuei em escritório contábil, então eu não tinha vivência, prática contábil do dia a dia, né? Muito do conhecimento teórico, aquilo que todo contador aprende na faculdade, mas a gente não consegue trabalhar. Comprei o curso Viver de Contabilidade alguns anos atrás, e foi fundamental para minha vida como empresária na área contábil, com empreendedorismo. Sem esse curso, eu não conseguiria seguir adiante com o meu escritório. Comecei adquirindo uma franquia e depois eu me senti segura para tocar tudo sozinha. E ainda comprei os cursos de DP e também de MEI. E foram, assim, o divisor de águas na minha vida, esses 3 cursos da Angélica. Então, são cursos que são como bíblias para mim, né? São manuais de instrução para o meu negócio. Sem esses cursos, eu não conseguiria tocar, né, meu escritório.
Hoje eu tenho, meu escritório está crescendo, eu abri agora na pandemia, já tenho uma carteira boa de clientes durante esse período e, enfim, minha consulta diária, sou apaixonada por esse curso, acho incrível. Obrigada, Angélica, de todo o meu coração. Você me desenvolveu muito como contadora, como empresária, enfim. Sou muito grata de verdade. É um curso que eu recomendo para todo colega contador, dos grupos de contabilidade que eu tenho. Enfim, eu faço propaganda mesmo porque são cursos que mudaram a minha vida de verdade mesmo. Muito obrigada, gratidão eterna. O que achou? É gratificante ver como o meu conhecimento pode ajudar tantas pessoas nesse momento. Já são mais de 20 mil alunos em todo o Brasil. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Angélica, sou contadora há mais de 12 anos. Meu começo de carreira foi bem complicado, pois não aprendemos a prática na faculdade e quando chegamos no mercado de trabalho descobrimos que não sabemos nada. Quando me formei, logo peguei meu CRC e precisei realizar os primeiros trabalhos. Tentei fazer uma alteração contratual e vi que não sabia nada. Fiquei insegura e assim que a maioria das pessoas sem prática se sentem, sabendo que passaram 4 anos estudando e não sabem realizar os procedimentos por mais simples que sejam. Busquei cursos na área, inclusive de entidades renomadas, mas mesmo prometendo a prática, só tive mais teoria. O mercado não oferece oportunidades para quem está iniciando, eles exigem prática e experiência dos candidatos. Dessa forma, ficamos em um ciclo vicioso. Não temos prática e precisamos de uma oportunidade para aprender, mas para ter essa oportunidade, precisamos de prática. Com isso, não saímos do lugar. Eu fui aprender mesmo a realizar procedimentos como abrir uma empresa, fazer declarações e até declarar imposto de renda depois de anos de muitas tentativas e erros. Mas custou caro. Além dos cursos que fiz, algo perto de R$ 2.500 na época, foram noites mal dormidas, estresse, erros e muitas exigências nas juntas comerciais. Nem gosto de me lembrar. Mas amo ser contadora. Foi com muita dificuldade que cheguei até aqui e valorizo cada conhecimento que acumulei nos últimos anos. Como falei no começo do vídeo, vou mostrar as etapas e processos que um profissional da área contábil precisa conhecer para atuar no mercado. Vamos lá? Vou mostrar agora para vocês as atividades necessárias para trabalhar na área e o passo a passo. Primeiro passo, abertura de empresa. Para fazer a abertura de uma empresa, primeiro é preciso escolher o tipo de empresa, enquadramento e tributação. Então, quando o seu cliente vai no seu escritório, quer abrir uma empresa, precisamos mostrar para ele quais são os tipos de empresa que existem. Então, no caso, o tipo jurídico pode ser um MEI, empresário individual, limitada com um ou mais sócios. Então, você precisa falar para o cliente qual é o melhor tipo jurídico para ele, se ele quiser ter sócios, no caso é limitada, qual as diferenças de cada tipo jurídico. No caso do enquadramento, essa empresa vai ser enquadrada como ME ou EPP. ME é quando a empresa ela vai faturar até 360 mil por ano e EPP é quando a empresa vai faturar de 360 mil e um centavo por ano até 4,8 milhões. Então, se o meu cliente ele já tem uma perspectiva que vai faturar no primeiro ano 500 mil reais, então eu já enquadro diretamente como EPP. E tributação, se essa empresa vai para o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Depois de explicar para o cliente tipo de empresa, enquadramento e tributação, ele vai falar assim para mim. E atividade? Então, ele vai falar para mim qual é a atividade que ele quer exercer e eu vou pesquisar o KNAI. Aí eu mostro para ele, olha, essa atividade, não, eu quero acrescentar atividades secundárias. Então, a empresa pode ter uma principal e várias secundárias. Então, o KNAI é a atividade que vai ser a empresa. Depois, checar se pode ser do Simples Nacional. Então, o cliente falou assim, olha, eu quero que a minha empresa seja do Simples. Então, beleza, já sabemos que o cliente quer ser do Simples, já sabemos o KNAI, agora precisamos pesquisar se esse KNAI ele é permitido ou impeditivo no Simples.
Se ele for impeditivo, então eu vou falar para o cliente, olha, essa atividade não pode ser do simples, vai ter que ser lucro presumido ou lucro real. Ou se você quiser mudar a atividade para ver se entra no simples. Então, por isso que antes de abrir a empresa, temos que fazer todos esses levantamentos, inclusive se a atividade é permitida ou não no Simples Nacional. Documentação. Então, já definimos tudo, tipo de empresa, enquadramento, tributação, KNAI, é permitida no Simples ou não. Agora é o momento da documentação, então é onde eu vou pedir para o cliente o endereço da empresa, o documento dele, certidão de nascimento ou casamento, por quê? Quando a gente vai abrir a empresa na junta comercial, a junta pergunta o regime. Então, se for casado, é comunhão parcial de bens? É separação total? Comunhão universal? Então, às vezes o cliente não sabe, não lembra. Então, por isso, eu pelo menos gosto de pedir a certidão de casamento. Então, certidão de casamento, documento pessoal como RG, CPF ou CNH. Lembrando que esses documentos têm que estar válidos. Se o cliente apresentar uma CNH, essa CNH tem que estar dentro do prazo de validade. Caso o cliente for dar um RG, você pergunta para ele, esse é seu último RG? Porque às vezes o cliente perdeu o último RG e dá um anterior. Só que aí quando a gente vai abrir a empresa e coloca a data de expedição desse RG, a junta comercial vai falar, olha, foi indeferido o pedido porque ele tem um RG mais novo. Então sempre peça para o cliente o último RG, caso ele não apresente a CNH. Então, documentos sócios, documentos da empresa, como o local, então comprovante de endereço e o IPTU. Depois disso, de eu pegar toda essa documentação, eu posso redigir o contrato social ou, quando você for fazer a abertura da empresa na junta, você pode escolher o modelo da junta comercial e, nesse caso, a junta preenche tudo e você não precisa preencher o contrato social. Então, fica a seu critério fazer o contrato ou a junta mesmo já faz automaticamente. Então, para fazermos a abertura da empresa, rede sim ou junta comercial, precisa ter essa conta do gov.br. Então, pode ser do cliente ou seu de contador ou contadora. Próximo passo é o passo que nós já vamos começar a fazer a abertura da empresa na junta comercial. Então, eu vou entrar no site da junta e lá eu vou fazer a viabilidade. A viabilidade é onde eu vou informar o nome da empresa, endereço. Aí a prefeitura vai falar, olha, o endereço que você escolheu, ok, é permitido. Ou não, você escolheu o endereço residencial e essa empresa não pode ficar nesse endereço. Tem que ser numa avenida ou no nome. Você escolheu o nome e o nome já existe. Então, por isso, o primeiro passo da abertura da empresa é a viabilidade na junta comercial. Fez viabilidade, foi aprovado? O próximo passo, Rede Sim. Então, no Rede Sim, a gente entra com o cadastro do gov.br. Na junta também a gente entra, então, seu do cliente. Lá a gente preenche todo o sistema, que é o coletor nacional, e depois, no final, vai sair o DBE. Isso se o pedido foi deferido. Se for indeferido, a Receita vai falar qual é o motivo. Normalmente é por preenchimento de algum dado errado. Saiu o DBE, foi deferido, último passo da empresa é dar entrada na junta comercial. Então você vai entrar no site, vai preencher o que o sistema pede, vai anexar a documentação, porque hoje tudo é digital, a abertura é digital. Hoje a gente não leva mais nada pessoalmente no caso de abertura de empresa. Então depois que foi deferido o pedido, por último, nós vamos fazer a abertura da empresa na prefeitura. Então, verifique se o seu município está conveniado à junta comercial ou não. Se não tiver, se não for automaticamente os dados para a prefeitura, você tem que ir lá na prefeitura verificar como é que faz a abertura de empresa. Outra atividade, alteração de empresas. Então, aqui é onde nós vamos elaborar o contrato social referente à alteração que você quer fazer. Então, você quer fazer alteração de atividade, de nome, capital, entrada de sócio, saída de sócio, reenquadrar a empresa, então a empresa era ME, foi para EPP, enfim, qualquer tipo de atividade. Nós temos que fazer alteração, temos que elaborar o contrato social. Verifique se a junta comercial do seu estado, ele faz esse contrato automaticamente ou, nesse caso, você tem que redigir o contrato. Então, depois do contrato, caso você redigiu, próximo passo é ter o cadastro no gov.br. Então, quando entramos na junta, no Rede Sim, precisamos desse cadastro. Pode ser seu ou do cliente. Depois, viabilidade na junta comercial. A gente só faz viabilidade para alguns casos, não é para todos. Entrada de sócio, saída de sócio, aumento de capital social, por exemplo, não precisa de viabilidade. Então, exemplos do que é preciso de viabilidade: alteração de nome, alteração de endereço, atividade econômica principal e secundária, forma de atuação,
Então, existe uma lista de atividades onde eu preciso fazer a viabilidade. Supondo que você fez a viabilidade ou não precisou fazer a viabilidade, próximo passo é o REDSIM. Então, você vai entrar lá no REDSIM, vai entrar no coletor nacional e preencher o sistema coletor nacional. Depois a Receita vai te falar se o pedido foi deferido ou indeferido. Se foi indeferido, vai falar o motivo, e se foi deferido, vai sair o DBE. Próximo passo, entrada na junta comercial. Então, agora é onde a gente preenche o sistema da junta comercial. Tem as taxas para fazer pagamento. Depois, eu anexo toda a documentação, caso a junta comercial do seu estado for totalmente digitalizada. Se não for, nesse caso, eu tenho que entregar a documentação. Deu a entrada na junta, o processo foi deferido, o último passo é prefeitura. Então, tudo que a gente altera junto à Receita, eu também tenho que alterar na prefeitura. Próxima atividade, encerramento de empresas. Para encerramento de empresas também precisamos fazer o contrato social, então você pode redigir ou usar o próprio modelo da junta comercial. Se não quiser redigir, é só usar o modelo da junta, que o sistema preenche tudo. Cadastro do gov.br, que eu já falei para vocês, para entrar na junta comercial no REDSIM, precisa ter um cadastro, pode ser seu de contador ou do cliente. Então, agora, tem no cadastro, fez ou não fez o contrato social, vai depender se você vai utilizar da junta ou não. Então, agora que a gente começa a fazer a baixa. Primeiro, o REDSIM, eu vou preencher o sistema coletor nacional. Depois, a Receita vai falar se o pedido foi deferido ou indeferido. Se foi deferido, próximo passo é eu ir para a junta comercial e dar entrada na documentação. Lembrando que a baixa também é toda digital. E se você não preencheu o contrato, quando você preenche o sistema da junta, a junta vai falar, você quer usar o modelo padrão? Aí se você clicar aqui sim, a junta já faz automaticamente o contrato social da baixa. Foi deferido o pedido, o último passo é a prefeitura. Então, na prefeitura, a gente também tem que fazer a baixa da inscrição municipal. Se não fizermos, todo ano vai correr aquelas taxas que a gente paga para a prefeitura por a empresa estar aberta. Bom, já mostrei para vocês abertura, alteração e baixa. Simples Nacional. Se eu abrir uma empresa e ela vai para o Simples Nacional, eu primeiro tenho que solicitar a opção da empresa no Simples Nacional. Lembrando que tem um prazo da abertura de empresa que eu já tenho que fazer esse pedido no Simples Nacional, no portal do Simples. Eu não posso esperar 60, 90, 180 dias, porque aí o meu processo é indeferido. Então, abriu a empresa, já saiu inscrição municipal, você tem 30 dias para fazer essa solicitação de opção no Simples. Foi deferido? Próximo passo, como fazer a opção pelo regime de apuração da Receita. Então, antes de qualquer coisa você declarar faturamento ou Simples Nacional, o sistema ele pede para você escolher a apuração do regime de receitas. Então, vai ser regime de caixa ou regime de competência. Então, você tem que escolher quando a gente abre uma empresa e todo ano também, no final do ano, antes de você fazer uma apuração do DAS, o sistema do Simples Nacional, ou se for dentro do ECAC, vai perguntar se o próximo ano você quer continuar com o regime ou mudar. Então, você tem que optar todo ano, competência ou caixa. Depois, então eu já incluí a empresa no Simples, já fiz a opção pelo regime de apuração das receitas, faturei, fechou o mês, no mês seguinte eu tenho que fazer a apuração do DAS. Essa apuração do DAS é feita todos os meses, mesmo que a empresa não tenha movimento. Abri a empresa, o sócio deixou a empresa de lado, não faturou nada, não interessa. Eu tenho que enviar a declaração zerada. Se eu não envio, quando eu for enviar, tem multa pelo atraso na entrega. A multa é R$50 por declaração. Então, supondo que a empresa está abandonada, está 1, 2, 3 anos. Imagine 12, 24, 36 declarações que você tem que fazer e a Receita te cobrando a multa de mês por mês que você está entregando em atraso. Distribuição do lucro. Se a empresa tem ou não contabilidade. Uma vez por ano, temos que entregar a DEFIS. A DEFIS pode ser entregue de janeiro até o final de março, que é uma declaração referente ao ano anterior. Então, esse ano eu entrego referente às informações do ano passado. Se eu abrir a empresa esse ano, eu só vou entregar a DEFIS o ano que vem. DCTF a gente só faz para alguns tipos de empresas, como, por exemplo, quem optou
pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, se eu optei, a minha empresa é do ramo da construção civil, eu tenho que informar isso na DCTF. Então, DCTF é só para alguns tipos de empresa. DSTDA é uma declaração que a gente entrega se eu comprei mercadoria em outro estado. Então, eu sou um comércio, eu estou em São Paulo, por exemplo, e eu comprei mercadoria de Minas para vender em São Paulo. Então, você tem que fazer o cálculo do diferencial de alíquota. Tem que fazer o pagamento desse diferencial de alíquota do imposto e isso tudo a gente declara na DSTDA. REINF DCTF Web é, no caso, para prestadores e tomadores de serviço. Então, meu cliente prestou serviço, eu retive dele INSS, por exemplo, eu preciso informar. Então, eu, como tomador, e o prestador também informa as retenções. Parcelamento de imposto na Receita Federal e dívida ativa. Então, a empresa pode ficar devendo. Quando ela deve, a gente mostra para o cliente, olha, você quer fazer um parcelamento? Parcelamento na Receita funciona assim. Se o débito já foi para a dívida ativa, o parcelamento é diferente da Receita, tudo incide juros, honorários advocatícios, multa, enfim. Lucro presumido. Alíquotas do lucro presumido. Então, cada atividade tem uma alíquota, no caso, para apuração do imposto de renda. A alíquota é diferente de um comércio, que é diferente de uma indústria, que é diferente de um prestador de serviço. E dentro do prestador de serviço, existe também vários tipos de alíquota. Então, você precisa saber quais são essas alíquotas do lucro presumido para apurar o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, enfim. A apuração dos impostos. Então, depois que o seu cliente faturou, você precisa fazer o cálculo do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, enfim. PIS e COFINS a gente paga mensalmente, contribuição social e imposto de renda a gente paga a cada 3 meses. Então, você precisa falar para o seu cliente, olha, você escolheu a empresa lucro presumido, imposto de renda, contribuição social, a gente só apura depois de 3 meses. E dependendo do valor do imposto, pode ser dividido em 3 parcelas. O imposto de renda e a contribuição social. DCTF, toda empresa do lucro presumido e lucro real é obrigado a entregar DCTF. EFD Contribuições, é um SPED. Então, o SPED, EFD Contribuições, é aqui onde a gente informa PIS e COFINS. SPED Fiscal e ICMS, só entrega o SPED Fiscal quem é comércio, indústria ou até mesmo algum prestador de serviço que tem inscrição estadual. Então, todo mês é preciso entregar SPED fiscal e contribuições, mesmo sem movimento. ECF, escrituração contábil fiscal. A ECF, ela é entregue uma vez por ano. Mesmo que a empresa não tenha movimento, precisamos entregar. REINF é o mesmo do Simples Nacional. Então, o REINF a gente entrega quando teve retenção, então se eu retive do cliente ou o cliente reteu de mim, eu preciso entregar. Então, o REINF entrega tanto o prestador como o tomador de serviço. DCTF Web, que está junto com a REINF. MEI. Precisamos verificar quais são as atividades permitidas no MEI. Não é porque o cliente quer ser MEI e a atividade que ele escolhe, por exemplo, eu quero abrir um escritório de contabilidade. A atividade de contabilidade não é permitida no MEI. Então, a gente tem que explicar para o cliente quais atividades que pode. Então, um advogado não pode ser MEI, um psicólogo. Então, existem várias atividades impeditivas. Depois, você precisa saber como formalizar, ou seja, como fazer a abertura do MEI no gov.br Empresas e Negócios. Quando a gente abre a empresa, já sai o comprovante. Mas se o cliente perdeu esse comprovante, se você pegou um cliente que a empresa já está aberta há muitos anos, então ele perdeu esse comprovante. Eu preciso saber como tirar esse comprovante e o cartão CNPJ. Quando a gente abre o MEI, não sai automaticamente o cartão CNPJ. Nós precisamos saber onde tirá-lo. Emissão de DAS. O DAS você consegue pegar do ano todo. Mas e se o cliente não pagou? Como é que eu gero ele com juros e multa? Diferencial de alíquota é o mesmo do Simples Nacional. Se eu sou um comércio e comprei mercadoria em outro estado, então eu estou em São Paulo, comprei do Amazonas para vender aqui em São Paulo, eu preciso pagar esse diferencial de alíquota. DAS NC MEI é uma declaração que a gente entrega uma vez por ano.
é obrigatório e se também atrasar a entrega, tem multa pelo atraso na entrega da declaração. Você precisa saber onde pegar esse relatório mensal de receitas brutas, orientar sempre o cliente a preencher mensalmente. O cliente, o MEI normalmente às vezes esquece, deixa para depois e não faz, mas o MEI tem que fazer sim. Como verificar as pendências do MEI, como solicitar um parcelamento. Muitos MEIs abrem a empresa e não pagam DAS, depois fica aquela dívida, aí precisa fazer um parcelamento. Você precisa saber também como alterar o MEI, então se o MEI quer alterar a atividade, alterar o endereço, capital social, dar baixa também no MEI, solicitação de enquadramento no CIMEI. Então uma empresa que é do Simples, não deve nada, tá tudo certinho e quer ser CIMEI, eu preciso fazer essa solicitação de enquadramento que é feita uma vez por ano em janeiro. Meu cliente é do Simples, quer ser MEI em agosto? Não pode, é só janeiro. Solicitação de desenquadramento no CIMEI, então meu cliente fatura acima de 81 mil ou quer contratar mais de um empregado, quer abrir filial, então eu preciso fazer o desenquadramento do MEI. Imposto de renda, então como preencher uma declaração, o que podemos declarar em pagamentos efetuados, pensão alimentícia, rendimentos isentos, como por exemplo lucros de dividendos, rendimento da caderneta de poupança e muito mais, alimentandos, quem pode ser declarado como dependente, doações efetuadas, doações e heranças, declaração final de espólio, atividade rural, carnê-leão, como é que eu preencho esse carnê-leão, como é que eu preencho a declaração de saída definitiva do país, como declarar os bens, cálculo do imposto e parcelamento do imposto a pagar, malha fina, malha fiscal e a defesa, retificação de declaração e compensação de IR a restituir. Tem também as declarações, rotinas e o dia a dia de um contador. Então, todo mês eu preciso verificar a agenda tributária da Receita Federal, porque lá é onde fala qual a data de entrega da declaração. Então, se eu esqueci quando que eu entrego a DCTF, eu olho lá e assim também o vencimento dos impostos. Pesquisa de débitos. Então, recebi um cliente, ele não sabe de nada da empresa, está perdido, outro contador não deu nada. Eu preciso verificar os débitos, fazer uma pesquisa se ele tem algum débito. Perda compra é quando eu quero fazer um pedido de compensação, restituição, entre outros. ITR é o Imposto Territorial Rural. Então, às vezes tem cliente que tem um imóvel rural e pede para o cliente fazer essa declaração. COAF a gente faz todos os anos. Então, no caso, o contador autônomo, tem empresa ou alguns clientes que têm determinadas atividades. Então, por exemplo, um cliente ele vende joias, eu tenho que fazer essa declaração do COAF. Então, o COAF só entrega apenas algumas atividades. Decore é quando o cliente pede para o contador uma decore, a decore a gente tira dentro do site do CFC. Como solicitar as certidões, então a certidão da Receita e do INSS é conjunta, é uma só, mas tem certidão da Prefeitura, tem certidão da Cefaz. Certificado digital, procuração eletrônica. Então, como orientar o meu cliente a comprar um certificado digital? Ele não comprou, não tem condições. Como é que ele passa uma procuração eletrônica para o meu certificado de contadora? Ou se ele comprou um certificado, como é que passa de um certificado para outro certificado? Enfim. Você domina essas rotinas? Está preparado para trabalhar nas áreas societária, fiscal, contábil e imposto de renda? Agora que você entendeu tudo o que precisa conhecer, os detalhes, processos, procedimentos, rotinas e técnicas, eu vou mostrar como você pode se aprofundar e ter acesso ao mais completo curso prático de contabilidade. O Contador na Prática é uma solução prática que reúne meus 12 anos de conhecimento técnico contábil em videoaulas, apostilas, manuais, checklists e inúmeros outros materiais. Também está incluso um suporte onde eu e minha equipe ajudamos os alunos com dúvidas que surgem inevitavelmente ao conhecer tantos procedimentos complexos que envolvem o dia a dia de um contador. Você terá um curso 100% online com aulas gravadas, ou seja, você pode assistir quantas vezes quiser, onde quiser e no horário que preferir. Acesso imediato ao material e sem limite de tempo. Conteúdo organizado e sem complicação e mais de 300 videoaulas práticas com material em PDF e modelos de planilhas. Tem também certificado de 50 horas.
Talvez você esteja pensando que pode conseguir uma oportunidade de aprender com outros profissionais. Lamento te desanimar, mas mesmo sendo algo possível, é muito raro de acontecer. Conheço pessoas que até desistiram da profissão por ficarem esperando essa tão sonhada oportunidade de aprender. Ou você pode estar pensando que é capaz de aprender sozinho. Não tenho dúvidas disso. A grande maioria dos meus alunos são capazes de aprender no dia a dia, mas a que preço? O preço é o tempo. Você está trocando anos de tentativa e erro, sofrimento, noites mal dormidas por algumas semanas de estudo organizado, direcionado e simplificado, onde mostra os atalhos e a experiência adquirida por anos. Aí você avalia se vale passar anos sofrendo ou ter acesso a um material organizado, pensado para facilitar sua vida e acelerar seu aprendizado prático. Agora eu vou falar de uma desculpa muito clássica, que é o famoso não tenho tempo. Tempo é algo bem escasso nos dias de hoje, mas quem quer crescer profissionalmente arruma tempo. Além do mais, temos aulas extracurriculares que irão te ajudar na organização dos estudos.